Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oremos. Deus poderoso, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, nessa noite, onde Te adoramos com os louvores, com a oração. E agora te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, possa usar a minha vida para poder transmitir o Teu conselho ao Teu amado povo. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender o que o Senhor quer de nós hoje, nesse dia. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de toda influência externa, de toda ação maligna contra as nossas vidas. Prepara a nossa mente, nos livrando de preocupações. Restaura, Senhor, aqueles que estão com dor, tirando a dor, tudo que possa atrapalhar. Mas nos prepara para ouvir a Tua palavra. E que essa palavra ache lugar em nosso coração e morada, de forma que modifique as nossas vidas, para que a gente possa Te servir de uma maneira melhor, Senhor, nesse tempo presente. Nos ajuda, nos visita com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje é o segundo dia dessa carta. O pastor Samuel já fez uma primeira pregação, que eu ainda vou colocar na internet lá, para os irmãos estar assistindo. Todas as pregações aqui a gente grava, coloca no YouTube. Se você ainda não tem acesso ao canal, use dessa ferramenta, né, para você fortalecer a sua fé e também poder compartilhar com pessoas, para que eles conheçam a palavra, conheçam o Evangelho. Nós temos que trabalhar pelo Evangelho, usar todos os meios possíveis para poder pregar o Evangelho, preservar o Evangelho, para poder fazer discípulos, treinar discípulos, preservar o Evangelho. Vivemos em tempos difíceis. A gente trabalha com pessoas que se dizem evangélicas, mas não sabem o básico da fé evangélica. Além de nós termos a obrigação de pregar o Evangelho, nós podemos usar esses meios, compartilhando. Boa parte das pregações aqui da igreja também, a gente grava e coloca na rádio. É outro meio de evangelismo. Então, você pode falar às 8 horas da manhã, tem um programa na rádio, onde a palavra de Deus lá é anunciada. É um programa sério. E as pessoas vão ouvir, ter acesso à palavra. São tempos difíceis, irmãos. E nós temos que trabalhar pelo Evangelho. E nós estamos aqui na terra para isso, né? Desde que o Senhor nos chamou, Ele nos preserva aqui na terra para isso. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, proteger o Evangelho, combater o erro. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui na terra para isso. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento quando acordamos pela manhã. O que vou fazer hoje pela causa do Evangelho? Como eu posso ser um cristão melhor e poder fazer brilhar a luz de Cristo, as pessoas ao meu redor, de uma maneira melhor? Essa é a nossa obrigação. Se isso não te preocupa, você está esquecendo o porquê você está aqui e por que Cristo te chamou. E é bom que Deus faz que a gente se reúna aqui, culto após culto, para a gente tomar uma sacudida e receber um alerta do Senhor em uma direção, a gente sacode o pó, levanta e voltamos a caminhar. Nós precisamos lembrar, nós estamos na terra para trabalhar pelo Evangelho. Não tem outra coisa, é isso. Trabalhamos pelo Evangelho quando educamos os filhos, segundo a palavra. O pastor Ricardinho até falou isso ontem na reunião. Se você falou para a irmã, se você faz um pão, o melhor pão, vende por um preço justo, é um patrão justo, você está servindo a causa do Evangelho, dando um bom testemunho. Uma pessoa que dá um bom testemunho, abre as portas para que o Evangelho seja pregado. Pessoas que dão um mau testemunho, como diz Jesus, eles se colocam na porta da igreja, eles não entram e deixam os outros entrar. Então, nós estamos na terra para trabalhar. Até quando? Até a gente morrer.
Porque a gente vê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e as condições em que ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta na segunda prisão dele, e não foi como a primeira. Essa segunda, como o pastor Samuel falou, era um lugar bem insalubre. É um lugar que ele foi para morrer lá de alguma doença, ou sair dali para ser morto. Era um lugar terrível. Tanto que ele vai pedir que envie para eles blusa, uma capa, porque nem blusa tinha para se vestir, nem um cobertor. Então, esse grande pregador do Evangelho, durante mais de 30 anos, serviu o Evangelho, ele deu a sua vida para o Evangelho, perdeu todas as coisas desse mundo por causa do Evangelho, acaba ali numa prisão, sozinho, para morrer. E até aqueles que caminhavam com ele o abandonaram naquelas condições. E naquelas condições, o apóstolo Paulo esqueceu qual era a sua missão? Não esqueceu. Ele não podia sair dali, mas ele podia orar. E nós vamos ver que ele inicia esse texto dizendo, dou graças a Deus. Ele está orando por Timóteo. A condição que ele se encontrava, ele não podia fazer muita coisa. Então ele estava orando, que é grande coisa. A oração é grande coisa. Ele estava ali orando. E no momento de mais fraqueza do apóstolo Paulo, e talvez de mais limitação, ele dá a sua maior contribuição para a igreja. Escreve essa carta. Mal ele imaginava que naquele momento de fraqueza, é onde ele estava mais servindo a igreja, quando ele estava escrevendo essa carta, que até hoje está nos abençoando. E outras cartas que foram escritas em prisões, e outras que foram escritas quando ele não podia ir ver os irmãos, estava preocupado, ele não entendia, às vezes, talvez, porque Deus não permitia ele ir, é porque Deus queria que ele escrevesse, para abençoar não só aqueles irmãos, mas todas as gerações com o Evangelho. O Evangelho que chega em nossas mãos. Até quando devemos servir o Senhor, irmãos? Enquanto estivermos com fôlego, temos que servir ao Senhor. Eu confesso, irmãos, que estudar esse texto me deixou um pouco envergonhado, porque percebi que sirvo o Senhor de maneira bem medíocre. Bem medíocre. Então, essa carta também serviu para me exortar. O apóstolo Paulo, como a gente aprendeu aqui, ele escreveu essa carta no momento de grande perseguição. Nero, em sua loucura, queria uma Roma esplêndida, né? Então, ele coloca um incêndio, ele bota fogo em Roma, e o incêndio se espalha de uma maneira estrondosa, e dos 14 bairros de Roma, 10 são todos destruídos. E os 4 que sobraram, a maioria das pessoas que moravam lá eram cristãos e judeus. Aí teve o álibi dele, que foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Aí inicia-se uma perseguição sem precedentes. Nero, agora o Estado se torna o inimigo da igreja. O inimigo empenhado em esmagar e destruir a igreja. São aí que muitos dos nossos irmãos foram queimados. Né? Como diz Hernando Dias Lopes, faltou madeira para queimar irmãos em praças. Outros foram lançados para serem comidos por animais, e outros, como o apóstolo Paulo, por ter cidadania romana, não podia ser lançado para os animais, teve a sua cabeça decepada. É nessas condições que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E nesse momento, muitos cristãos começaram a abandonar a fé. Estava tendo uma debandada de cristãos, né? Porque o vento da perseguição leva a palha da religiosidade. Né? O pastor falava sobre isso outro dia, que haverá, para frente, vão vir tempos difíceis para a igreja. E nesse contexto, o que acontece? Irmãos que são meramente religiosos vão abandonar, eles vão embora. Às vezes até alguns bons cristãos, no medo, né? Eles vão, depois eles voltam. Mas o vento da perseguição assopra a palha. Então, estava tendo uma grande debandada, o pessoal estava indo embora da igreja. Porque se associar com a igreja era correr risco de vida. Então o pessoal estava indo embora. Era essa luta que estava vivendo naquele momento. E aqueles que ficavam cheios de medo do que poderia acontecer. O apóstolo Paulo ficou sozinho por quê? Porque o pessoal tinha medo de se associar a ele. Um líder do cristianismo, se associar a ele, era risco de morrer. Por isso ele ficou sozinho. Mas como eu disse, ele estava naquela prisão, mas o evangelho não estava preso. Naquela prisão, Deus leva ele a orar por Timóteo. Ele vai orar por Timóteo naquela prisão, porque ele estava preocupado com Timóteo. Ele temia que Timóteo poderia esmorecer no seu chamado, por causa do que estava acontecendo. E por causa das limitações que Timóteo tinha. Talvez por ser jovem, talvez por medo da perseguição, talvez insegurança quanto ao chamado. Será que ele está apto mesmo para receber o bastão das mãos do apóstolo Paulo? Imagina, irmãos, inicia-se uma perseguição aqui. Os pastores são todos mortos. Fica só os 2 pastores mais jovens. O pastor Lucas e o pastor Samuel. O Estado está querendo matar todos os pastores, já foi 3.
E fica os dois para tomar conta da igreja. E, sim, e os problemas de Timóteo não é só esse. Além disso, os falsos mestres ficaram ainda mais terríveis ainda. Atacaram mais ainda a igreja. Além disso, irmãos ingratos, criticando a autoridade dos pastores que ficaram. No lugar de Timóteo, irmãos, não tem carta que me animar a continuar no ministério. A gente tem que se colocar no lugar desse jovem. O apóstolo Paulo, então, escreve para encorajá-lo, para encorajar Timóteo. E quem era Timóteo? Em Filipenses 2:20, temos aqui uma descrição de quem era Timóteo, né? Filipenses 2:20 diz assim: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho e pai. Olha só, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo era alguém dedicado à igreja. Era alguém dedicado à obra. Alguém que foi treinado pelo próprio apóstolo Paulo, que trabalhou junto com Paulo, sofreu junto com Paulo. Então, Timóteo era um servo aprovado já. Ele foi vocacionado, o texto vai dizer, pelas mãos do presbitério, reconheceram que ele tinha um chamado. Então, Timóteo era um homem de Deus. Timóteo era alguém vocacionado, capacitado. Mas, por causa desse contexto aqui, Timóteo estava um pouco meio abalado. E por isso Paulo escreve essas coisas, para trazer algumas coisas à memória de Timóteo. Como diz 2 Pedro 3:1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Despertar com lembrança. O apóstolo Paulo vai lembrar algumas coisas para Timóteo. Vai trazer algumas coisas à memória dele, para que ele fique encorajado, para que ele se anime, para que ele entenda de onde vem a força dele, de onde vem o poder dele, para que ele entenda em que guerra nós estamos envolvidos, em que empreitado nós estamos envolvidos, para que ele compreenda até o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Porque estava ali o grande pregador do evangelho, o grande evangelista, preso, numa cadeia, junto com bandidos, como se fosse um bandido. Isso podia confundir um pouco Timóteo. Então, o apóstolo escreve essa carta para encorajar ele, trazer à memória dele algumas verdades que ele já conhece, mas talvez que por temor, deixou o dom esfriar um pouquinho, né? Ele se esqueceu. Aí começa o nosso texto, em 1 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, nós já vemos no tom do apóstolo Paulo aqui, e em toda a carta, que não há em Paulo um tom de comiseração, dó de si mesmo, como se Deus o tivesse abandonado, como se ele não estivesse compreendendo o que Deus estava fazendo com ele. Não há nisso em Paulo. Paulo tinha um senso de missão. Paulo não duvidava do amor de Deus, que Satanás sempre quer nos levar a duvidar do amor de Deus. Ele tentou fazer até Cristo duvidar do amor de Deus. E esse é o princípio da queda, duvidar do amor de Deus, da sabedoria de Deus. Então, Satanás tentou com certeza, mas Paulo não caiu nessa. Porque Paulo não duvida da soberania de Deus, da sabedoria de Deus, ele não duvida disso. Ele sabe que Deus sabe o que está fazendo. Deus tem um propósito na prisão dele. Paulo sabia que ele servia ao Evangelho fielmente. E se ele estava preso, era pela vontade do Senhor. Ele está deixando bem claro para Timóteo: Timóteo, eu estou preso sim, mas não sou malfeitor e não sou bandido. E não sou inimigo do Estado. Estou preso injustamente. Estou preso por causa de Cristo. Estou preso por causa do Evangelho. Estou preso porque sou fiel ao meu chamado. Por isso que ele vai dizer: não se envergonhe da minha prisão. Não se envergonhe de Cristo. Não faça como os outros que estão fugindo.
Não faça como os outros que estão querendo cuidar das suas próprias coisas. Não, fique firme. Eu estou preso, mas Deus sabe o que está fazendo. Estou preso porque sou fiel. Estou sofrendo porque sou fiel. A Bíblia diz que nisso há louvor. Sofrer por ser fiel. Não há louvor quando nós sofremos por ser infiéis, transgressores. Nisso não há louvor, nisso há vergonha. Nossa consciência não deve ficar tranquila, porque às vezes nós sofremos, irmãos, porque somos infiéis. E depois de constantemente sermos alertados pela palavra, permanecemos infiéis. Às vezes sofremos por causa disso. Mas não é o caso do apóstolo Paulo. Ele fala que a consciência dele está tranquila. Ele fala que a consciência está tranquila. Ele serve ao Deus dos seus antepassados. Ainda que os judeus estão lá falando que ele abandonou, né, a fé dos antepassados para seguir uma seita, ele fala, não, a minha consciência está tranquila. Eu estou servindo a fé dos meus antepassados. É eles que abandonaram a fé dos antepassados. Porque Cristo foi anunciado pelos profetas, pelos pais. A fé que eu creio é dos antepassados, é dos profetas. A minha consciência está tranquila. Os judeus que me acusam, é eles que romperam com o cristianismo. Nós não. Nós estamos no caminho certo, ainda que o caminho seja o caminho da perseguição. Mas Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição. E quem quiser seguir a Ele, teria que estar disposto a isso. O caminho é assim para todos. O apóstolo Paulo está dizendo, não, eu sou fiel à fé dos meus antepassados, eu estou tranquilo. Essa é a acusação que às vezes, não é essa acusação que o protestantismo recebeu? Quando rompeu com a Igreja Católica, em 1500. Que o protestantismo é uma religião nova. Eles criaram isso em 1500. É a mesma acusação que o apóstolo Paulo recebia aqui. A gente não criou a religião em 1500. Quem rompeu com a verdadeira religião e com a fé dos apóstolos foi a Igreja Católica. Eles é que romperam com a fé. Nós não. O que Deus fez através de Lutero é trazer de volta a fé apostólica, a fé dos profetas. Eles que romperam. E hoje em dia também a gente recebe essa acusação. É calvinismo. Estão seguindo a religião de Calvino. Porque ao nosso redor o negócio está tão deturpado que o que é mentira agora parece que é verdade. Não seguimos a religião de Calvino. A religião reformada, a igreja reformada, não é uma invenção desse século. A gente voltou às doutrinas dos apóstolos. Voltamos aos fundamentos dos apóstolos, que são fundamentos dos profetas, das promessas de Deus. É a igreja ao nosso redor, irmão, que rompeu. Nós não rompemos. Eles que romperam. É por isso que não devemos nos envergonhar de pregar o Evangelho, ainda que todos os outros preguem outro Evangelho. Não é porque a maioria está pregando o que é certo. Então nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, estar disposto a sofrer pelo Evangelho. É tempo difícil, irmãos. É tempo de pregar para crente agora. Nesse país de maioria cristã, nós temos que pegar para quente. Eu trabalho com grande rotatividade de pessoas. Chega vários cristãos, não sabe os princípios básicos, não sabe nem como que é salvo, não sabe. Pregar para crente. A pessoa dizer que é crente não quer dizer mais nada. Temos que pregar o Evangelho. Temos que conhecer o Evangelho. E não se assuste, tem irmãos que estão aqui dentro da igreja reformada, que ainda não sabem ainda como que alguém é salvo. Tem dúvidas quanto à salvação. Ainda que sejam ensinados dia após dia. Nós temos trabalho até aqui dentro, irmãos. Mas se você acaba o culto e sai correndo para aquela porta, você não presta para servir nem os irmãos aqui de dentro. Mas se você se relaciona com os irmãos, você pode ouvir um pouco mais sobre o que ele crê e ajudá-lo com amor, a entender melhor. Servir uns aos outros aqui dentro. Servir a igreja lá fora. Há muito trabalho para ser feito, muito trabalho. Até para o apóstolo Paulo, que estava aqui preso, tinha muito trabalho para ser feito. Ele podia orar por toda a igreja. Em 2 Timóteo, no capítulo 8, capítulo 1, verso 8, os irmãos podem abrir, eu não vou falar muito desse texto, porque acho que vai ser quem que é o próximo? O pastor Danilo vai falar dele com excelência. Né? Então nem vou me atrever a entrar em nenhum detalhe aqui, mas olha o que diz o apóstolo Paulo. Verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho,
segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, ele diz, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Temos que ter um senso de missão. Em Lucas 14, 25, Jesus nos alerta que se nós queremos ser discípulos dele, nós temos que pagar um preço. Olha o que diz Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Verso 34. O sal certamente é bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No 33 ele diz, pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, uma pessoa que se diz cristã e não quer abraçar a causa do Evangelho como propósito de vida, é como um sal que para nada presta. Não tem como, irmãos. Esse é o nosso chamado. É isso que nós temos que fazer. Temos que estar disposto. E o apóstolo Paulo está alertando Timóteo. Timóteo, os sofrimentos que estão me acontecendo faz parte do que Jesus prometeu. Faz parte do chamado. Você tem que compreender bem isso. Deus não está sendo injusto, nem está perdendo a batalha. Fique tranquilo. O Evangelho não está preso. O Evangelho está avançando. O reino não está perdendo, porque não pode perder. A minha vida está sendo gasta, mas eu sei em quem tenho crido. Os sofrimentos que temos presente não são para comparar com o que nós vamos receber depois. Então, guarda firme a sua fé e avança. Deixa eu pular só um pouquinho aqui. No verso 3, ainda ele diz, porque sem cessar, lembro de ti, porque sem cessar, no verso 3 do capítulo 1, porque sem cessar, lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrando as tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice. Eu estou certo que ela também habita em ti. Aqui, isso aqui vai nos falar um pouco da formação espiritual de Timóteo. Como a gente já falou um pouco, o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho na fé. Porque o Timóteo foi treinado pelo apóstolo Paulo. Mas aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmação que é importante. Ele vai dizer que a fé de Timóteo é uma fé sem fingimento. É uma fé verdadeira. E isso faz toda a diferença. Ouvi isso de um pastor, de um cristão. Falei, irmãos, eu conheço a tua caminhada. Quando o pastor Ricardinho te chama naquela sala, eu conheço a tua caminhada. Eu vi o que Deus fez na tua vida. A tua fé é uma fé verdadeira. Você é um crente. Ainda que você andou esquecendo isso. Mas a tua fé é verdadeira. Isso faz toda a diferença. Porque quando a fé não é verdadeira, quando a fé é falsa, irmão, não há o que fazer. Porque só Deus pode nos dar a fé verdadeira. É só a partir da fé verdadeira que há novo nascimento. E ninguém pode nem ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Timóteo nasceu de novo. Isso faz toda a diferença. Se você nasceu de novo, faz toda a diferença. Você já não é mais a mesma pessoa. Se a tua fé é verdadeira, você
recebeu muita coisa junto com essa fé. Não somente a salvação, mas poder para viver no tempo presente. Poder para cumprir o teu chamado. O Espírito agora, ele habita em você. Isso faz muita diferença. O apóstolo diz, na tua fé, Timóteo, não é falsa. A tua fé não é como aquela comparação que Cristo fez quando ele falou que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho. A pessoa ouviu, mal entendeu e abandonou. Mas teve outra parte da semente que caiu em pedregais e areia. E são pessoas que, aparentemente, no início da caminhada, parecem ser cristão. Mas a fé não é verdadeira. Com o tempo, vamos conhecer que não são verdadeiros cristãos. Por exemplo, um vento de perseguição. Uma pessoa que não tem a fé verdadeira não vai conseguir dar fruto. Com o tempo, a própria liderança, uma igreja bem organizada, ele vai pegar que essa pessoa não dá frutos. Vai querer ajudar, chamar para a salinha, para orientar. A pessoa rebelde não vai aceitar, porque não tem a fé verdadeira ainda. Não tem o poder que é necessário. Mas Timóteo sabia que essa fé aqui, a dele era verdadeira. É a semente que cai em boa terra, que dá fruto. É uma fé verdadeira. E vai dizer que essa fé habitou primeiramente na mãe e na avó. A mesma fé verdadeira que habitava na vida da mãe e da avó, também habitava na vida dele. Então quer dizer que a mãe e a avó eram pessoas que produziam, trabalhavam pelo reino. Timóteo já habitou num lar assim, de mulheres piedosas, dedicadas ao reino. E isso fez toda a diferença no crescimento espiritual dele. Uma família que entende o chamado de trabalhar pelo Evangelho. É uma família que vai criar os filhos para o Senhor, segundo o Evangelho. Então Timóteo vai lembrar ele sobre isso, o lar que ele cresceu. Eu dizer, né, para o neto do pastor Ricardinho, não vou dizer que estou velho, né, mas alguém pode dizer para ele no futuro. Né? Eu conheço a fé que estava na vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua bisavó e do seu bisavô. É uma fé verdadeira que habitava na vida deles e também habita na sua vida. Você cresceu nesse lar. E aqui mostra a importância de pessoas que crescem num lar cristão. Também pode ser uma grande vergonha no futuro, né? O pastor, às vezes, chegar para uma criança, para um jovem, e falar assim, ó, eu sei que você veio de um lar, né, de cristãos que tinham uma fé que não era verdadeira. Eu sei que você vem de um ambiente onde era se dado muito mau testemunho. Eu sei, pode ser dito isso de você. O que será dito de você no futuro, né? No futuro, amanhã, né? Os jovens com filhos aqui, né? O que eles irão dizer para os seus filhos amanhã? Eu conheci os seus pais, viu? E a fé deles, misericórdia. Acho que nem sei se são salvos, não dá nem para saber, porque nunca deram um fruto evidente. Eu sei que o ambiente que você foi criado é um ambiente de mera religiosidade, de hipocrisia, eu sei disso. Mas você pode fazer diferente. Também o apóstolo Paulo poderia estar dando esse testemunho, né? Eu não sei qual vai ser o testemunho, né, que será dado a teu respeito. E pior ainda, eu não sei o que Cristo vai dizer a teu respeito, né, no tribunal de Cristo. Se você for um verdadeiro cristão, que não cria os filhos segundo o Senhor. Você vai ter que prestar conta, né, porque eles não são seus também. Mas não é o caso aqui dessas duas mulheres, porque elas eram mulheres que criavam, ajudaram na formação de Timóteo numa fé verdadeira. E também Timóteo, irmão, ele foi sábio, porque desde o início da sua conversão, não se sabe ao certo, o apóstolo Paulo chama ele de filho na fé. Não sei se ele converteu com a pregação do apóstolo Paulo ou de outra pessoa, mas o fato é, ele andava com o apóstolo Paulo. Bobo ele não tem nada, né? Ele não escolheu um tolo para andar. Ele escolheu um homem de Deus. Ele viu que apóstolo Paulo é alguém que podia ajudá-lo a crescer espiritualmente. Alguém que podia ajudar a se tornar um cristão melhor, preparado para o ministério. Ele andou com o apóstolo Paulo, em vez de andar com um tolo, com um fofoqueiro, aquele que não faz nada na igreja, só critica, né? Porque quem vê defeito na carne, critica. Quem vê defeito no espírito, entende onde vai trabalhar para ajudar. Né? Mas você começa a andar com pessoas carnais, é fato que você, rapidinho, teu dom, teu carisma vai esfriar, e você começa a ver tudo com olhos carnais. Mas Timóteo não era assim. Timóteo era ligeiro, era esperto. Ele olhou na igreja e falou, nossa, aquele irmão ali espiritual, é nele que eu vou.
Vou andar com aquele mestre, vou ficar lá, igual Timóteo, colado, andando atrás, querendo aprender, né, tomando conselho com o sábio, não com o tolo. Né? Então, Timóteo, você vê que ele era uma pessoa muito esperta. A formação espiritual dele no lar cristão, verdadeira doutrina cristã, uma fé verdadeira e ainda discipulado pelo apóstolo Paulo. Aí você vê o fruto, né? Alguém que não se preocupa somente com suas próprias coisas, mas com o evangelho, com a igreja. E o apóstolo Paulo está lembrando isso a ele. Porque no meio ali daquele tumulto, daquele sofrimento, daquele medo, ele de repente começou a olhar para suas fraquezas, para suas limitações, para sua timidez. Ele começou a olhar para a sua saúde frágil. Ele começou a olhar para tudo isso e ele começou a desanimar. Porque, de repente, ele começou a pensar que a força necessária para poder vencer essa guerra são as características naturais dele. O apóstolo Paulo vai lembrar ele que não é. Depois de falar da formação espiritual, ele vai dizer, no verso 6, por essa razão, sabendo a fé verdadeira que você tem, está querendo dizer, você tem pais e mães que tiveram a fé verdadeira, você foi bem treinado, você foi bem discipulado, por essa razão, ele diz, te admoesto, verso 6, que avives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Timóteo, ele tinha uma missão diante de si impossível. Né? Um contexto assim, que só da gente imaginar o que esse homem vai fazer. Né? É impossível, humanamente é impossível. Apóstolo Paulo agora vai lembrar a Timóteo que essa missão impossível não pode ser realizada com armas carnais. Somente com armas espirituais poderosas em Deus. O Paulo vai lembrar para Timóteo, você é fraco, sim, você é bem fraquinho em saúde, você é frágil, misericórdia, como é que você é fraquinho? Você também é tímido, nunca vi um homem tão tímido assim. Realmente, você é tímido mesmo, acho que não vai mudar isso aí. Mas as armas da nossa milícia, Timóteo, não são armas naturais. São poderosas em Deus, são espirituais. Deus nos chama para essa obra, como o pastor Danilo disse, que a oferta é um dom, tudo é dom. É Deus nos capacitando para servir. O mesmo Deus que nos chama para a obra, Ele nos capacita e nos reveste de dons. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, não seja esquecido. Você recebeu um dom de Deus para o ministério. Você recebeu um dom de Deus para liderar a igreja. Você recebeu. Foi confirmado pelo presbitério. Não se sabe ao certo, mas o presbitério orou por ele, confirmou esse dom. A igreja confirmou esse dom. Ele manifestou esse dom. Você está esquecido. Deus te deu um dom. E você se esqueceu disso. Esse dom é a capacidade de Deus para fazer a obra. É Deus falando, reaviva esse dom. É como o fogo que está apagando, né? Bota fogo nesse dom, acende essa fogueira, abana. Como acender o carvão da churrasqueira, né? Você vai abanando ali, né? Você pode usar também um secador, né? Rapidinho pega fogo, né? Eu já queimei 3 secadores da minha esposa fazendo isso. Mas bota fogo nisso aí. Bota fogo nesse dom. Então quer dizer que esse dom, irmãos, que nós recebemos para fazer a obra, e todos nós recebemos o dom para fazer a obra. Todos nós temos dom para fazer a obra. Esse dom que recebemos, ele pode ser enfraquecido, esfriado. E o apóstolo Paulo já tinha alertado ele na primeira carta. Na primeira carta, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha o que diz, não te faças negligente, descuidado, não despreze o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Inclusive, já teve estudo desse texto aqui, gravado lá no YouTube, que você pode olhar lá, está completinho lá, você pode estudar. Então, esse dom pode ser apagado. Você recebeu um dom de Deus para servir a igreja,
E esse dom pode ser apagado. E como que ele pode ser apagado? É você começar a confiar na carne. É você ser negligente. Negligente com os cultos. Negligente com a comunhão. Negligente com a oração. Negligente com a leitura bíblica. Negligente. Você começa a amar o presente século, as coisas desse mundo, distrações, buscar as coisas do mundo. Tudo isso apaga o dom. Vai perdendo o fogo, o calor do dom. Timóteo estava aqui com medo. Confiança na carne. Medo. Distrações das mais diversas. E o dom vai sendo apagado. Aí você tem que... Eu identifiquei muitas coisas na minha vida que está apagando o dom, atrapalhando. E sabe uma coisa também que apaga o dom? É ficar à toa. O negocinho para apagar dom. É ficar à toa. Quando você fica à toa, não faz nada, não se envolve com nada. Você vai ver, essa brasa vai vir uma pedra de gelo. Vai voltando a ser carvão lá. Está só aquela, que chama skin lá de calor, pela misericórdia. Não fazer nada, irmãos. Quem se envolve, quem trabalha, acho que o dom vai se enchendo de calor, né? Ajuda até os outros que estão friozinhos, às vezes, né? Sem calor nenhum, né? Aí você se aproxima daquele irmão que está trabalhando, se dedicando, envolvido, aquilo já te constrange, já começa a pegar um pouquinho de fogo, né? No teu dom que está por gelo. Por isso que é importante a comunhão, a importância da comunhão. Às vezes, até quando eu já estava aqui na igreja, que eu cheguei, eu estava meio devagar, parece que o pastor Ricardinho adivinhava, o irmão está meio devagar, né? Ele usava um termo que eu não lembro agora. Está o quê? Não sei, sonolento, alguma coisa assim, né? Aí eu penso, fala, Senhor, fala Deus, né? Como diz, fala o Senhor, né? Mas ficar à toa, irmãos. Ficar à toa. Procura alguma coisa para fazer na igreja. Porque senão o dom vai de mal a pior. Só Deus pode te dar uma sacudida para você acordar. Né? E trabalha que não falta. Ontem mesmo a gente conversava com a irmã, que ela falou que ela não viu aqui na igreja um trabalho que já teve em outros tempos, não está tendo agora, que seria o quê? Visitações em hospitais. Visitação em creche. Orfanato. Idosos. Presídio. Não tem esses trabalhos aqui na igreja. E ela falou até o desejo de fazer. O pastor gostou da ideia. Quer ir também, né? Quer ir no presídio, quer... Né? Tem trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. E sem contar, pregar o evangelho lá fora. Discipular cristãos lá fora. Que são cristãos, mas é muito trabalho. Levar para a tua casa, convidar para ir na sua casa. Oferece um café, né? E dá um alimento espiritual para a pessoa. É querer se envolver, mas isso dá trabalho, irmãos. Se torna prazeroso esse trabalho quando você entende por que você está aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vamos abanar esse dom. Por essa razão, te admoesto, reavives o dom. É abanar a brasa. Porque o dom é algo que pode ser negligenciado. E como é que a gente dá uma aquecida nesse dom? Usa todos os meios da graça. Usa tudo. Tem discipulado na igreja? Vem. Tem curso de teologia? Faz. Tem estudo domingo de manhã? Vem. Tem culto de ensino? Vem. Não entendeu? Chama o pastor. Está ouvindo um ensino? Anota. Estuda, aprofunda o estudo. Lê bons livros. Ouve mais e mais pregações. Gasta tempo nessas coisas. Para você aprofundar. Mas se a tua vida espiritual se resume a vir aqui na igreja, irmão, aí não se engane então, que às vezes você se pergunta, nem sei qual que é o meu dom. Não sabe mesmo. Porque está um brasinho assim, saindo só uma fumacinha, né? Reavive o dom que há em você. A gente tem que fazer um trabalho negativo, que é identificar coisas que estão esfriando essa brasa, e tira tudo. Uma vez eu estava vendo no início da conversão, né? Um pastor pentecostal pregando, ele falava do inferno como um caldeirão em chamas, né? Aí ele falava, né? Irmãos, o que está entre você e Jesus é o quê? É uma amizade? Tira! É um lugar que você frequenta? Tira! É o quê? O teu trabalho? Sai, irmãos! Porque tem um caldeirão te esperando. Ele fala assim, né? Mas, irmãos, o que está atrapalhando o dom que é em você florescer? O que é? É um hábito. Tira. Tira o que está te atrapalhando. São conversações,
programação que se assiste, canais que você entra no YouTube, Instagram, que estão te enfraquecendo. Às vezes é só um vídeo engraçado, mas quando vê já tem um conteúdo erótico. E você acaba entrando, e isso vai te enfraquecendo, minando a tua vida de oração. Tira, irmão. Seja radical, tira. Se o teu olho te faz pecar, arranque. É melhor entrar no reino dos céus com o olho do que ir com os 2 olhos para o inferno. Tira. Você tem que ter a atitude enérgica. Não pode ficar entrando aqui, ouve e vai embora. Irmão, tem alguma coisa que você tem que fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem coisa negativa, que é tirar um monte de coisa que está te atrapalhando, e coisa positiva que você pode melhorar. Orar mais, ler mais Bíblia, se envolver, pensar como eu posso ajudar, como que eu posso trabalhar. Às vezes a gente percebe coisas na igreja que não está bom, é porque é para a gente fazer. A gente estudar maneiras para ajudar. Essa grama aqui do fundo está grande, então, irmão. Corta ela. Conversa com os diáconos, que dias que eles vão cortar para vir ajudar a cortar. Mas essa visão crítica é carnal, é do diabo isso aí. A visão crítica que não quer colaborar e ajudar é do diabo. Isso aí não é de Deus. Então, veja o que está apagando o dom que é em você. Usa todos os meios da graça. Ande com irmãos que vão acrescentar, irmãos que vão te ajudar a crescer. Faça curso de teologia. Como diz em Mateus 25, não seja como aquele servo mau, né, que guardou o dom que recebeu. Receoso, escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Né? Não esconde o dom, porque você será cobrado por esse dom. Finalizando, chegando ao final, o apóstolo vai dizer, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo fecha com chave de ouro agora. Nós conseguiremos cumprir essa obra, porque a terceira pessoa da Trindade está conosco. O Espírito Santo, que é Deus, nos foi dado. Ele garante que nós vamos conseguir fazer o que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho, preservar o Evangelho, viver o Evangelho, proteger o Evangelho. Nós temos poder para fazer isso, porque o Espírito Santo habita em nós. Poder que é dunamis, dinamite, é poder real, irmãos. Quando você abre a tua boca para falar do Evangelho, há poder real, agindo através das tuas palavras. Poder, muito poder, muito poder. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem resistir ao Evangelho, por causa desse poder. Que estava na vida do apóstolo Paulo, sim, mas está na vida de todo cristão. Se nós vamos lá no hospital orar, esse poder, dunamis, o Espírito Santo estará conosco nessa oração. Então não se surpreenda se pessoas forem curadas de maneira extraordinária. Não se surpreenda se você vê pessoas lá com horas de vida se levantarem e viver mais anos. Não se surpreenda. Na verdade, se surpreenda. Quando se está fazendo a obra do Senhor, no poder do Espírito, certamente você será surpreendido. Não surpreenda. Você verá milagres extraordinários. Entra nessa equipe que vai ter do hospital e vai para você ver a quantidade de pessoas que você vai ver ser curada. Porque esse Espírito é poder. Não há uma pessoa que Deus não possa salvar. Não há um incrédulo que Deus não possa salvar. Não há um coração de pedra que Jesus não possa mudar. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. E esse poder, esse dunamis, ele vai agir, irmãos. Poder. E você entende por que as trevas, Satanás, ele trabalha tão forte para lá no teu serviço, você ficar calado e não pregar. Porque depois que você abre a tua boca e fala, esse poder estará agindo, a gente não sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe. Essa nossa obrigação é pregar o Evangelho, esse Espírito Santo, e zelar pelo Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5:22. Então, o que garante a nossa vitória nessa empreitada é o Espírito Santo. E olha o que diz Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, e aqui no verso, em Romanos 8 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Timóteo não tinha motivo para ficar com covardia e medo. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para ficar morrendo de medo. Mas agora nós somos filhos de Deus. E se nós zelarmos pela presença do Espírito, não entristecendo com as nossas escolhas erradas, nós vamos ver esse poder, esse dunamis, primeiramente agindo na nossa própria vida, para vencer o pecado. Até a irmã falava sobre isso ontem, né? É lógico que a gente não vence o pecado 100%. Mas uma vida de comunhão com o Espírito nos dá vitória sobre o pecado, para a gente não ser escravo mais dele. Esse poder está em nós. E olha o fruto do Espírito. É tudo isso aqui. É amor. Paulo fala do Espírito de moderação, amor. Esse amor pelos perdidos, esse amor por Deus, esse amor pelo Evangelho, que levam o apóstolo Paulo lá na prisão sofrendo, e ainda assim ele não está ali todo encolhido em comiseração, ele ainda ama a igreja, ama o evangelho, está preocupado com eles. Esse moderação, equilíbrio, a medida certa. Nós temos, segundo a estatura de Cristo, né? Porque quando a nossa medida é humana, né? Nós sempre nos achamos mais do que somos, né? Mas a medida é Cristo. Moderação no que você vai falar, como vai falar, quando ficar calado, quando falar, o que falar, o jeito de falar, como fazer, não fazer, todo esse equilíbrio na obra é dado pelo Espírito. Nós não somos mais escravos do pecado. Nenhum pecado nosso é justificado mais. Porque nós recebemos esse poder. Quando você está lá no teu setor e surge a oportunidade para você pregar, e você fica cheio de covardia, lembra desse poder. Começa a orar mais. Começa a buscar mais o Espírito. A Bíblia fala que a gente não consegue porque não pede. E às vezes pede e não consegue porque pede errado. Pede o Espírito. E Deus vai dar o Espírito. Aí quando você estiver diante de uma oportunidade que Deus abriu, vai vir aquela ousadia de dentro de você. Porque o próprio apóstolo pedia para que os irmãos orassem, para que Deus abrisse a porta e também orasse para que Deus desse ousadia no falar. A covardia faz parte de nós, mas a ousadia ela vem do Espírito. Esse Espírito que é uma pessoa real, Deus presente, que caminha com a gente, irmãos. E às vezes a nossa chama está bem apagadinha, porque a gente tem entristecido o Espírito com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E a nossa vida é marcada por falta de poder. Mas o Senhor, cheio de misericórdia, vem nos animar. Poder. Nós precisamos de poder. Que nós possamos, então, com a mesma mente do apóstolo Paulo, voltar para as nossas casas, hoje, né, quem sabe hoje mesmo, Deus já cria oportunidades para você. Né? Quando você chegar na sua casa, você já vai compartilhar o canal da igreja, pregações, você vai lembrar daquele irmão que não veio aqui hoje, já faltou 2, 3 cultos, e você sabe disso. Você vai procurar esse irmão, trabalhar, irmão, trabalhar. É você olhar aqui para a igreja, o que você pode fazer para ajudar, servir, como nós vamos servir. O apóstolo Paulo, ele alertou Timóteo, não se vergonhe do evangelho de Timóteo. Antes, vamos trabalhar pelo evangelho. Vamos orar, irmãos? Porque eu não posso ficar passando a hora, né? Deus poderoso. Obrigado por essa oportunidade com os meus irmãos, Pai. Sabemos que, por natureza, nós todos somos fracos. Mas confiando no Teu poder, no Espírito Santo, avançaremos, Pai, para cumprir o Teu chamado. Já de antemão, Senhor, te pedimos perdão. Porque muitas das nossas escolhas têm entristecido o Espírito. Muitas das coisas que nós temos feito têm levado esse dom que é em nós a ficar uma chama fria, Senhor. A tal ponto que às vezes não sabemos nem qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado. De muitas maneiras temos negligenciado, não nos dedicado àquilo que o Senhor nos chamou. Mas essa noite, Senhor, o Senhor nos convoca a lembrar algumas verdades. Que a fé que o Senhor nos presenteou, a fé salvadora, ela vem acompanhada de dom e capacitação do Espírito para uma obra. Vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, protegermos o Evangelho. Esse é o nosso chamado, Senhor. Fazer discípulos, preparar a próxima geração,
sermos bons discípulos. O Teu Espírito é que nos capacita. Que cada um de nós nessa noite possa se envergonhar de confiar na nossa própria força e nos voltar para esse poder, para o Espírito, e buscá-lo verdadeiramente, não somente nos cultos, mas em nossas casas. Buscar a presença do Espírito, desejar a presença do Espírito, desejar a influência do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a Te servir nesse tempo presente. No tempo de tanto esfriamento, mantenha a nossa brasa acesa, Senhor. Nos aviva, para que a gente possa cumprir o Teu chamado nesse tempo, nessa cidade, nas missões. Nos envia, nos fortalece. Toma cada irmão em Tuas mãos. Confia no chamado, Senhor. Que cada um possa sair daqui nessa noite pensando em como Te servir, em como fazer a Tua vontade, em como trabalhar para o Evangelho, em como Te servir melhor. Que isso seja um pensamento que nos incomode durante todo o dia. E que esse pensamento, Senhor, ele molde as nossas atitudes em tudo que a gente fizer. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, porque nós precisamos do Teu Espírito, para que a gente possa cumprir esse chamado glorioso. Obrigado, Pai, por essa noite tão abençoada com os meus irmãos. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém.